noite. Boa noite a todos. Nós somos do Grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Hoje, quinta-feira, dia que nós fazemos nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, fazemos a leitura inicial do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e depois fazemos a leitura do livro dos Espíritos. Ao final, nós contamos aí com a nossa irmã Andréia para fazer o nosso tratamento através da meditação. Então, para iniciar nossas atividades à noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Assim, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nós pedimos que nesses instantes nos abençoai para que possamos funcionar como instrumentos da paz, do amor e da fraternidade, em favor de todos aqueles que nesse momento mais precisam de oração, de esclarecimento, e principalmente em favor de nós mesmos, para que possamos ser merecedores de todo conhecimento, de todo aprendizado e de todo recurso que nessa noite for manipulado a nosso favor. Rogamos também ao Pai Maior que abençoe a todos aqueles que nesse momento mais precisam de oração, a todos aqueles que se encontram em momentos de grande desespero, e principalmente aos nossos irmãos desencarnados que nesse momento encontram em grande perturbação. Abençoai, Senhor, a todos aqueles, de acordo com o acréscimo da Tua bondade e Sua infinita misericórdia, que todos nós possamos seguir em paz de acordo com os nossos desígnios, para que possamos ser melhores a cada dia. Querido anjo da guarda, abençoai e iluminai-nos, para que possamos continuar a seguir de acordo com tudo aquilo que preparamos, tudo aquilo que nos propusemos a fazer nessa jornada. Ajudai-nos a ser dóceis, mansos e pacíficos, para que possamos sair melhores que quando adentramos aqui nessa encarnação. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite aí, quem me cumprimentei. Lise, Alice, sejam bem-vindos aí. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou silenciar todos aqui, pessoal, para evitar microfonia. Vamos utilizar aí também o nosso chat como livro de radiação. Tá? E vamos contar aí com a colaboração da nossa irmã Denise para fazer a leitura da noite de hoje. Bem, Dê, com você eu vou silenciar meu microfone aqui também. Pode começar? Por favor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não procureis os gentios, os sãos não têm necessidade de médico. Coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram: Por que falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado.
falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não lhes escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado. Seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e não se convertam, permitindo que eu os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido de suas palavras sobre o véu alegórico, e nem todos podem compreender. Ele explica, ao dizer a seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto. Mas digo a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Ele procedia perante o povo, como se faz com as crianças cujas ideias ainda não estão em desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, pois, atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhes pesam, tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Veja nesta obra, capítulo 19, versículo 7. Se... Deixa eu... Vamos seguindo aqui, senão fica muito longo, né? Para comentar hoje tá mais fácil para eu poder falar. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, quando eu ainda tomo uma surra aqui. Hoje, semana passada, a Mariana que me lembrou, né, Mariana? Deixei a tela aberta lá, não aparecia imagem, achei que estava dando falha, mas hoje deve estar aparecendo imagem e som. Opa, tá dando
Como diz André, eu estou vermelhinho aqui, minha conexão está meio devagar. Estão me ouvindo? Sim. Sim, tô te ouvindo. Então, verificando esses capítulos do Evangelho, é muito interessante que Kardec, a grande preocupação dele, que a gente vê ao longo dos estudos, aí vai juntando várias leituras e vamos fazendo nossa abstração. Ele o tempo todo tinha como preocupação também o caso de colocar nós espíritas, né, tomamos liberdade de colocar nós aqui, todos como cristãos, ou seja, seguidores do Cristo. Não éramos uns excomungados, endemoniados, ou seitas, né, seitas satânicas, porque conversavam com os mortos, nada disso. A preocupação dele o tempo todo é se colocar como cristãos, seguidores do Cristo. E ele codificou, ou ele, nesse caso, ele mesmo, que escreveu, pegou as máximas, as interpretações do Novo Testamento e colocou ao final, ao contrário do Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, ele faz as perguntas e os Espíritos respondiam. Aqui no Evangelho, ele trazia as parábolas, trazia os versículos e ao final ele aproveitava as comunicações dos Espíritos para ratificar ou contribuir com aquele capítulo. Então, ele trouxe vários capítulos e várias interpretações de forma a trazer, né, o enlace ou união do Espiritismo com o cristianismo. E esse capítulo, na preocupação dele, pelo menos é o que eu entendo, é que ele procura trazer a importância do desenvolvimento e da evolução da sociedade e das pessoas no momento certo. Então, sem condenação, sem recriminação, cada seita, cada momento, cada pessoa teve a sua oportunidade e o seu, eu falei, o seu momento oportuno. É daí que se coloca. Não se coloque, né? Eu estou sendo muito redundante. Daí que se fala que não se coloque a candeia abaixo ou no solo. Ou não coloque a lâmpada, a luz, a iluminação escondida no canto da sala. Coloque no alto, que vai iluminar todo o quarto, todo o cômodo. Da mesma forma, com isso ele traz o desenvolvimento, a evolução da religiosidade, trouxe, né, o brilho a mais, o conhecimento longe da idade das trevas, das perseguições, do uso inadequado ou uso egoístico das religiões. E com isso ele se pergunta o tempo todo por que a sociedade não aproveitou antes toda a luz, todo o conhecimento, todo o princípio de amor, de fraternidade, de caridade, que mesmo os profetas traziam antes do advento do cristianismo. Daí é que vem as respostas, daí que nos traz a reflexão, sem entrar muito no fato de interpretar as máximas ao pé, né, ao pé da letra, que muitos dos nossos amigos, irmãos, eles já fazem com muita maestria, que eles sobram a fazer. Mas a reflexão volta nessa questão. Por que nesse momento? Por que nessa condição? E por que nesse tempo? Porque a luz só brilha no momento certo. O sol só aparece no amanhecer, embora pareça ser redundante. Então, de nada adianta nós trazermos, mesmo hoje, 2000 anos depois do cristianismo, quase 200 anos depois da codificação de Kardec, várias verdades ou vários conhecimentos que ainda nos estarrecem, porque ainda não temos a devida condição, ainda não temos o devido preparo de assimilar essa luz. Como diz a lição, que é um bom exemplo, muita luz em nossos olhos nos cega. Não é assim que acontece até com o sol, como às vezes olhamos na direção, né, do pôr do sol, até procuramos tampar, que nos cega, nos ofusca. Muito conhecimento sem ainda a devida maturidade espiritual e moral não nos é possível assimilar. Como diz Paulo, não adianta pensar como criança, não adianta no momento todo. Temos que pensar de acordo com a nossa idade. Então Kardec traz justamente essa questão. Por que agora, só agora que podemos compreender, podemos entender a revelação e os ensinos dos Espíritos, através das comunicações, através da mediunidade, através da comunicabilidade
com o plano espiritual. E somente agora, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da sociedade, longe dos seus preconceitos, longe dos seus dogmatismos, é que foi possível trazer este conhecimento e trazer essa realidade ou essas luzes. Então, da mesma forma, como eu falei, o nosso advento, mesmo hoje, toda a nossa concepção de espiritismo, tanto que já está distante da era de 200 anos atrás, de 160 anos atrás. Então, tudo no seu momento, tudo na sua devida oportunidade de crescimento. E daí o outro ponto que a lição também procura nos trazer é a questão das parábolas, que Kardec também procura informar como é que se esconde, né, coloca a luz abaixo do alqueiro, por que o próprio Cristo falava o tempo todo em termos de parábolas para as pessoas, de forma que muitos poucos entendiam. Será que ele também estava colocando a luz, ou candeia, a luz abaixo, né? Candeia? De forma alguma. Porque ali tem toda a comunicação e todos os ensinos que ele trouxe. E aí, uma outra grande verdade que nos traz e nos faz refletir muito é que do próprio Cristo não tivemos nada escrito. No máximo, alguns historiadores, algumas pessoas vão dizer que ele escreveu sim, mas ele escreveu na areia, quando se fala da mulher adúltera, para tirar a primeira pedra. Ou seja, escreveu na areia algo que ia apagar com o tempo ou ser reescrito. Agora, dele por ele mesmo, o que ele deixou escrito? Que veio até nós. Ele pode até ter escrito, sim, que passou pela educação formal, seguiu toda a educação, muitos vão ter o questionamento, que foi para o Egito, foi para a Índia. Bom, não interessa aqui, né? Senão a gente vai começar a divagar coisas que fogem do nosso princípio. Mas ele sabia escrever, era uma pessoa culta também, sabia escrever, tinha uma boa oratória. Agora, escrito dele mesmo, nós não temos registro histórico. Temos dos evangelistas. Então, os evangelistas aqui trouxeram uma forma de entender mais fácil, até para a época, através das parábolas. Mas o grande ensinamento, ou a grande luz que o Cristo nos trouxe, inclusive que vimos aí até nas últimas terças-feiras dos nossos encontros, que o grande ensinamento dele se fez justamente através dos exemplos. Que é o exemplo e a revolução que o cristianismo nos trouxe aí de forma mais direta. É nos apresentar através da nossa conduta, da nossa forma de ser. Então teve também toda a postura do Cristo, da sua fala, do Sermão do Monte, da forma como ele posicionava perante todos aqueles, da forma imperativa de dizer. Ele não dava conselhos, né, de uma forma geral que a gente fala. Sempre a fala dele era de uma forma imperativa mesmo. Já com o nosso português, né? Levanta, anda, sacode essa poeira, vá de você mesmo. Em momento nenhum, que a gente vê até dos próprios evangelistas, que retratam a vida dele, as frases, ele vai falar, vem cá, meu filho, tadinho de você, você é um coitado mesmo. Ele sempre fala, vai e não peques mais, ordenando mesmo. Lógico, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais cristã, né? Forma cristã do Cristo. Mas eram formas de se dizer para as pessoas. Então, isso que traz, né? Daí que vem o pensamento e a importância de seguirmos esse caminho da exemplificação. E essa exemplificação que vai justamente contribuir, não só com esse ensinamento do Cristo, mas ao longo da nossa jornada. A visão que nós temos dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos superiores, dos nossos chefes, sempre aquela lembrança boa de aprendizado que trazemos, tanto para o bem quanto para o mal, são pessoas que conseguiam aliar de forma tranquila as suas atitudes com as suas palavras. É lógico, não dá para a gente avaliar cada momento de desespero, de raiva e tudo mais. Mas no aprendizado, de uma forma geral, quando temos os nossos pais, os nossos mestres, eram pessoas dignas, não é isso? Por isso que os exemplos ficaram. E o que eles falavam de ensinamento para nós era colocado em prática. Né? Exemplo, né, dos nossos pais, de uma forma geral, a maior parte que nós temos com os filhos, ou que nós recebemos enquanto filhos também. Não faça maldade com os outros,
Respeite seus irmãos, não só o de sangue, né? Que a gente vê agora de religião, né? Respeite todo ser humano, não seja desonesta, respeite a propriedade alheia, e etc, etc. E aliado a isso, nós víamos os nossos pais, víamos que eles respeitavam também, que eles colocavam em prática aquilo que eles faziam. Da mesma forma, nossos mestres, nossos tutores, né, da educação formal, Denise que está aí, né, que está aí ajudando a gente nessa área aí também, que do que ela fala lá com as crianças, ela coloca em prática, não é isso? Para seguir, que é o melhor exemplo que se tem. Da mesma forma, aí que a gente tem que pensar nessa questão também, aqui na doutrina espírita, aliás, não só na doutrina espírita, mas em qualquer religião, como que fica um vazio, um vácuo, uma dificuldade, quando nós temos essa grande responsabilidade de falar, a grande responsabilidade que muitos dos nossos irmãos têm, de estar à frente de outros irmãos, preconizar amor, paciência, caridade, e sendo que na vida mesmo não colocam nada disso em prática, se transformam em verdadeiros verdugos, né? Palavra bonita, né? Quem manda sempre gosta, Chico coloca, a gente vai colocando também. Se transformam em verdadeiros carrascos, em pessoas que fica uma diferença entre o que se fala e o que se age. Então a grande questão que se pensa, né, que penso a respeito desse capítulo, está ligada muito a isso também. O colocar em prática uma sociedade que consegue ter muito mais harmonia, consegue ter muito mais caridade e concepção de amar os irmãos. Se pegarmos aí até na própria época de Kardec, ainda tinha escravos. Era algo lícito, era normal, era comum. Você podia ter lá 1, 2, 3, sei lá quantos escravos, de acordo com o seu poderio econômico. Ou seja, um ser humano subjugando outro ser humano. Então as coisas vão, né, evoluindo. Hoje nós temos escravos, mas temos outras, né, outras situações aí que aos poucos vão se disseminando, no qual a luz vai prevalecendo e vamos seguindo naquele caminho que tanto falamos da convergência, do desenvolvimento tecnológico, intelectual, com o desenvolvimento moral, tanto do indivíduo quanto das grandes coletividades. Muito bem. Cumprimentando a Ariadne, seja bem-vinda aí. Acho que você não cumprimentei ainda. Muito bem, fica aberto aí também, caso alguém queira fazer algum comentário. Muito bem, boa noite, só dá boa noite. Então, lê o item 5 aí para nós, por favor. Beleza? Deixa eu colocar ele na tela aqui. Agora nós estamos aqui no 5. É o 5, André. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas, enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pôde haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto. E o que o homem ainda não pôde compreender na terra,
lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados, e quando estiver purificado aqui na terra, ele ainda está em meio ao nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões mais difíceis compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas, a respeito da caridade para com o próximo e a humildade, em tudo o que disse, foi claro e objetivo, não deixando dúvidas, já que elas são condições básicas de salvação. Devia ser assim, porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder cumpri-la. Era o essencial para um povo inculto ao qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos que estavam mais avançados, moral e intelectualmente. E Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Veja nesta obra, capítulo 18, versículo 15. Entretanto, Jesus, mesmo com seus apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos, cuja completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram estes pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das suas parábolas. O espiritismo veio... Parar para ir, o 7, né? Tá. Então aqui vem... Então vem contribuir com aquilo que nós já falamos mesmo, né? A questão das parábolas era em virtude do exemplificação no momento certo. A própria espiritualidade já nos deu exemplo. Como que às vezes algumas comunicações dos espíritos parecem contraditórias. Aí eles mesmos respondem: é uma contradição aparente. Porque se quando vamos conversar com crianças, eu tenho que dar exemplo, né? Ou com nossos filhos, ou quando vamos começar a conversar com nossos pais, a conversa é muito diferente, a gente não tem a mesma linguagem. Não dá para falar o mesmo tanto, digamos. O próprio Cristo veio falar do amor, da caridade, da vida eterna, do reino dos céus, da mesma forma como falava com aquelas pessoas extremamente pobres, né, tanto fisicamente, né, de bens materiais, quanto também de bens morais, de condições morais, de extrema pobreza mesmo. Como que poderia falar? Né? Pobreza moral que eu falo, que pessoas viviam praticamente como animais naquela época, né? Não que eram pessoas ruins, né? Não vamos misturar as coisas, não eram pessoas, espíritos ruins, mas pessoas muito simplórias dado todo o desenvolvimento. Então, mesmo na época, né? Na época não, sempre se foi assim, né? A forma como a gente vê de acordo com a maturidade, a palavra aí vem maturidade, ou em termos espirituais, da evolução de cada um ao longo dessa nossa jornada reencarnacionista que estamos aí. Então ele conversava de acordo com a necessidade. Por isso que se tem aí a questão das parábolas e que não é uma contradição do que ele fala. E como dissemos, ele deixava muito claro através das suas atitudes, da sua imposição, da sua moral e da sua forma de conduzir e indicar às pessoas qual que era o verdadeiro reino. Ou seja, não existia uma condenação sumária de um Deus impiedoso, mas sim
uma questão, se pudéssemos trazendo linguagem de hoje, da ação e reação. Nós vamos colher tudo aquilo que plantamos e temos que fazer de acordo a alcançarmos um mundo melhor, conforme as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. E o outro ponto que nos traz aí também a respeito da lição está ligado ao desenvolvimento da sociedade. Vejam só, que é o que Kardec traz ali da época, do desenvolvimento científico e intelectual, o despontar da ciência, né, do século aí vindouro, do despertar das luzes, do fim simplesmente da ignorância e da imposição de muitas pessoas que se aproveitavam da religiosidade, não só da religiosidade, mas mesmo até hoje, da política e da forma de dominação dos mais simples. Então, com o advento do desenvolvimento tecnológico, mesmo para a época, mais pessoas já conseguiam ler, já tinham as cartas, já tinha o início da imprensa já vigente, mesmo que demorasse uma semana para se ter as notícias, como já era algo que era mais claro e mais próximo das pessoas. E mesmo porque toda a revolução e toda a evolução que se vinha ali, vinham dos próprios dirigentes, dos próprios monarcas, dos governantes, e já não eram mais tão dispostas. Os monarcas não eram simplesmente os emissários vindos oriundos de Deus e tinham a representatividade como um Deus, para a par. Eram já pessoas que estavam no cargo e já tinham que ter a noção e a importância de conduzir um povo em sua jornada. E é daí que veio também todo esse desenvolvimento intelectual, todo esse desenvolvimento da sociedade que já não comportava, né, mesmo hoje, né, ainda não comporta a imposição de dogmas ou ideais aos quais privilegiavam apenas uma classe restrita de pessoas. Então é disso que veio toda a questão de se não conseguir mais reter as verdades. Quais verdades é essa que Kardec procura trazer e nos apresentar? As verdades de que realmente existem as premissas preconizadas pelo Cristo há mais de 2000 anos, das bem-aventuranças e de que os nossos atos é que vão gerar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade a partir do momento em que abandonarmos esta veste de carne. Ou seja, o plano espiritual vai ter muito mais importância do que as misérias, os sofrimentos ou as supostas benesses materiais aqui da Terra. Tudo ligado ao quê? A essa comunicabilidade dos espíritos que se propagou rapidamente de continente em continente. O Kardec gosta de falar porque não foi só na Europa, espalhou também pela América como um todo e em muitas outras partes do mundo. E é esse o sentido que ele nos traz para que possamos pensar um pouco mais desse convite que nos é feito, que aos poucos as verdades vão se revelando, mas que de outro lado também nós temos que pensar onde que está a nossa evolução, onde que está a nossa madureza para poder receber cada verdade que vai chegando aí, né? Sem entrar na questão, né, dos embustes, das falsas comunicações, etc. Mas do princípio geral do Cristo, do amor, da fraternidade e da supressão, né, falando bonito de novo, da supressão do egoísmo. Muito bem, acho que eu empolguei um pouquinho aqui, né? Deixar aberto aí caso alguém queira fazer algum comentário. Senão vamos aí, seguindo então para o nosso livro dos Espíritos. Então nós estamos aí no capítulo 9, Lei de Igualdade, Igualdade Natural. Vou melhorar a tela aqui. Questão Igualdade Natural, questão 803. Pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Resposta: sim, todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos,
muitas vezes dizeis: o sol nasce para todos, e dizeis aí uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí vem o comentário aí de Kardec, né? Acontece assim: todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus. Então, é interessante observarmos essa questão, que todos nós, então aqui na Terra, recebemos a oportunidade reencarnacionista através da forma de se manifestarmos através de um corpo. Então, este corpo, ou essa forma de manifestação, ou essa veste física, é que vai ter as suas peculiaridades, as suas nuances, em função das nossas necessidades reencarnacionistas. Mas, todos nós, como se fôssemos motoristas conduzindo um automóvel, que neste caso o automóvel é o nosso corpo, todos nós somos iguais. Este mesmo equipamento que estamos dirigindo, conduzindo para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para encontrarmos essas nossas benesses do plano espiritual, ele é similar a todos. É o que a espiritualidade nos traz, é que todos aí sim somos irmãos. Fomos criados por Deus como irmãos. Aí sim é que vem o conceito de irmãos. Não é o nascimento, não é a nossa estirpe, o nosso nome, as nossas questões materiais que vão nos dar a diferença. Os corpos, sem dúvida nenhuma, que não vão ser iguais. Ninguém tem um corpo igual ao outro. Nem dois irmãos, nem dois gêmeos vão ter os corpos iguais. Porque são formas, se olharmos aí da biologia, são formas genéticas que se desenvolveram. Mas, por outro lado, pelo lado da espiritualidade, nosso processo encarnatório, são veículos que foram construídos para nos servir de acordo com a nossa necessidade de aprendizado aqui na Terra. Então, todos nós somos irmãos, todos nós estamos em um veículo que nos vai levar à perfeição de acordo com soubermos utilizá-lo aqui. E nesse conceito de utilizá-lo, temos que lembrar que muitos vêm com veículos limitados, mas justamente de acordo com o tipo de serviço que vão ter ou que vão ter que seguir aqui na Terra. Mas o importante é como se diz, todos são iguais, todos nós somos a essência do Pai Maior, somos espíritos, e a nossa forma de observar uns aos outros aqui, enquanto corpos físicos, são simplesmente formas de manifestação. Desigualdade das aptidões, 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta: Deus criou todos os espíritos iguais, mas como cada um viveu mais ou menos, consequentemente, adquiriu maior ou menor experiência. A diferença está na experiência e na vontade, que é o livre arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade dessas aptidões é necessária para que cada um possa concorrer com os desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não pode ou não sabe fazer, o outro faz. É assim que cada um tem o seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é natural
que habitantes de mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham aqui habitar para dar o exemplo. Bom, essa questão é bem complexa e nos faz pensar muito. Esse capítulo, de uma forma geral, nos faz raciocinar muito a respeito da nossa condição aqui na Terra, justamente dos conflitos de classes que vão ser tratados aqui, que sempre existiram e ainda vão existir por um bom tempo, principalmente nos planetas como a Terra, de provas e expiações. Então a questão, voltando um pouquinho, para podermos entendermos aqui em conjunto, essa questão das aptidões vão estar ligadas a alguns fatores que temos que enxergar além do terra a terra. Como diz aqui a própria espiritualidade na resposta, nos mundos solidários. Então, o primeiro ponto, a nossa premissa básica que nós temos que seguir. Todos nós somos seres imortais, nós temos uma única vida como criaturas do Pai Maior, de Deus, e tivemos várias experiências reencarnatórias. E estamos na nossa última experiência. Então, de acordo com essas experiências que temos ao longo dessa nossa verdadeira vida, muitos de nós já aprenderam muito em outras jornadas, em outros mundos, em outras situações. E quando chegam aqui na Terra, aí que vem um outro ponto que nós temos que pensar. E quando vem para o mundo, que pode ser, de acordo com a nossa evolução, mundos atrasados em relação à nossa condição, como também pode ser um mundo muito mais avançado, nós chegamos aqui com uma necessidade de aprendizado, mas esse aprendizado, aproveitando a palavra, é solidário à necessidade de evolução deste planeta. Então, todos nós, por mais simples que possa parecer a nossa função, como já falamos várias vezes aí, o simples fato, simples, entre aspas, de reencarnar uma criatura, ou seja, o ato de ser mãe e ter um filho, já é algo grandioso, já é uma grande missão. Então, nisso, estamos trazendo mais um ser aqui para a vida, que também vai contribuir com seus trabalhos. Então, cada um é solidário e tem as suas atividades. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe aproveitar de forma magistral todo esse processo, no qual cada um de nós tem as suas necessidades de evolução e, ao mesmo tempo, contribui com a evolução material, moral e moral de cada globo e de cada região ao qual nós passamos em nosso processo evolutivo. Então, da onde que vem essas diferenças? Então, primeiro, dependendo do tipo de desenvolvimento que a pessoa tem, pode estar ligado justamente ao processo no qual já se aprendeu em várias vidas em mundos superiores aqui da Terra. Como também nós temos que lembrar que se nós temos obrigações, vamos chamar assim, ou necessidades, fica mais bonito, falar obrigações, karmas, penas, é complicado, quando no fundo temos que pensar sempre num Deus de amor, de bondade, que está aqui nos dando essa oportunidade de evolução. E se temos essa oportunidade como alunos desse aprendizado, e nesse aprendizado estamos contribuindo também como num estágio, dando o nosso serviço, fazendo o nosso serviço, a nossa contribuição, nós temos que lembrar que se nós viemos aqui na Terra com uma determinada necessidade, vamos chamar aí uma missão, uma profissão que seja, exemplo, o dom de falar bem, de trazer paz e tranquilidade para as pessoas ao nosso redor. Isso também pode ser um aprendizado que é feito antes mesmo de encarnarmos. Qual foi a nossa necessidade? Então é vir nesse ponto. Então nós aprendemos também muitas dessas chamadas aptidões, como também oportunidades do nosso desenvolvimento e colaboração com aqueles que estão
ao nosso redor. Daí é que ficam essas diferenças, né, de aptidões entre as pessoas. Por isso que nenhum é igual. Por isso que mesmo numa mesma sociedade, numa mesma escola, vão despontar algumas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Porque essas diferenças vão estar ligadas a todo esse processo do desenvolvimento moral das pessoas através da sua evolução, da sua verdadeira vida em vários planos, como também vai estar ligado a todo aprendizado ou toda a condição que tivemos antes de adentrar aqui na Terra para que pudéssemos seguir, né, com maestria a nossa missão. Muito bem. Ficou tranquilo, pessoal? Eu fui muito profético nessa questão. Deu para entender direitinho o raciocínio? Foi tranquilo, André. Bem claro aí, você explicou. Então vamos confundir mais na próxima, né? Então, questão 805. Opa. Ao passar um inferior a outro inferior, o espírito conserva a integridade das suas faculdades adquiridas? Resposta: sim. Já dissemos, o espírito que progrediu não regride. Pode escolher no estado de espírito um corpo mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a anterior. Mas tudo isso deve sempre lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Aí vem o comentário de Kardec. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não tem relação com a natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que tem alcançado como espírito durante várias encarnações. Deus, portanto, não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões, mas permitiu que os espíritos de diferentes graus de desenvolvimento mantivessem permanente contato, a fim de que os mais avançados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, tendo necessidade uns dos outros, praticassem a lei de caridade que deve unir. Que bacana, né? Traz o conceito, ainda que volta o mesmo conceito cristão que a gente sempre está batendo aí nessa mesma tecla, né? Que foi o se mencionar através do comentário de Kardec. Então, voltando aqui à questão 805, né, que é a pergunta que sempre vem, que entra muita dúvida para a gente, é a questão do espírito retroagir. Mas, poxa vida, eu estava no mundo superior, agora vem para o mundo inferior, quer dizer que eu retroagir? Temos que verificar aquelas duas vertentes, as duas condições. Primeiro, a evolução moral e evolução intelectual ou evolução tecnológica. Vamos pensar dessa forma. A evolução moral ou progresso moral dos espíritos, ou seja, as conquistas que tivemos na nossa verdadeira vida, não se perdem. Vamos continuar enquanto criaturas imortais com todo aprendizado. Agora, a nossa forma de manifestação, onde vamos trazer os nossos aprendizados, colocar em prática as nossas necessidades, a nossa atividade, aí é que pode ter uma relativa retrogressão, né, vamos usar essa palavra, uma diminuição, mas somente no sentido tecnológico ou intelectual. Exemplo, né? Vamos pegar aí de uma forma geral, como forma de melhor entendimento, uma condição geral, nós podemos ter os engenheiros que se formam na capital, né, na condição de hoje, com tecnologia, com internet, com todo um conhecimento, equipamento, etc, 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 mas que se formaram na construção de pontes, vamos dizer assim. Então, para construir pontes, eles não vão construir, né, de uma forma geral também, pontes na capital, vão ter que ir para o interior, onde tem os rios, com dificuldades, né, mesmo de terreno e tudo mais. Se eles foram para o interior, para uma região, né, então vamos chamar aqui, que não tem internet, não tem tantos equipamentos, ele retroagiu no seu conhecimento? Não. Ele vai estar numa situação mais, né, vamos falar assim, mais áspera, né,
uma situação mais rude. Mas o conhecimento, enquanto, vamos chamar aí, né, nesse exemplo, enquanto engenheiro, ele vai ter. Ele vai ter as condições mais precárias ali para colocar, mas ele vai saber utilizar, ele soube levar também os equipamentos necessários até lá, para colocar em prática todo o seu conhecimento. E mesmo ele já sabia que lá naquela região, por exemplo, poderia não ter energia elétrica, poderia não ter recursos, né, ou equipamento necessário. Da mesma forma, nós, quando pedimos ou necessitamos para reencarnar, vamos chamar até nesse interior, ou em planetas inferiores, não é porque nós retroagimos a nossa condição moral ou intelectual. Significa que, de acordo com a própria, né, maestria de Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe utilizar os seus bons espíritos, e nós o somos também, os seus bons guardiões, né, para que possam trabalhar solidariamente nesses mundos, contribuindo para a evolução de cada um deles. Nós mesmos, pensemos nisso, somos deuses, como o próprio Cristo disse. Nós estamos aqui na Terra, mas já viemos de mundos muito mais brutos, muito mais pesados, muito mais grosseiros, onde predominava muito mais a materialidade. E estamos aqui como esses engenheiros, ou arquitetos de uma nova vida, de um novo Cristo, de uma nova religiosidade em relação à nossa vida. Então, essa que é a questão que nós temos que pensar. Nós não estamos perdendo. Estamos aproveitando todo o conhecimento que tivemos na faculdade para levar para o interior, de forma a que o crescimento seja contínuo e solidário com todos aqueles irmãos que não puderam participar da faculdade, mas que recebem o benefício da ponte. A ponte até no sentido figurado, de ligar dois pontos. Nós aí também estamos nessa construção de pontes entre o plano físico e o plano espiritual. Né? Ixi, acho que hoje eu estou profético demais, né, pessoal? Acho que é o vírus que está me pegando aí. Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco eu começo a fazer previsões também, não fica nada agradável, né? Então paramos aí na questão. Tudo tranquilo aí, pessoal? Uma dúvida? Como é que é? Dúvidas, críticas ou sugestões? Tranquilo, André. Então, vamos interromper por aqui, vamos pedir a colaboração da nossa irmã Andréia. Você pode contribuir conosco aí, André, nessa parte final? Com certeza. Vamos passar a palavra à nossa irmã Andréia, para que possa fazer conosco aí o tratamento através da meditação. Então vamos nos preparar, né, para mais um momento de meditação. Pedimos que todos fiquem numa posição mais confortável possível. Não vamos cruzar braços e pernas. E vamos deixar todo o barulho à nossa volta, alguns instantes de lado, e vamos concentrar no nosso corpo, na nossa respiração. E vamos pedir que o tratamento seja realizado em cada um de nós de acordo com a nossa necessidade, pedindo sempre as bênçãos da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual. Vamos fechar os olhos. Neste momento, nós estamos estável como uma montanha e tranquilos como um lago. Seus pensamentos são como bolha de sabão. Estão voando para bem longe. Neste momento, vamos imaginar a nossa bolha de sabão. E essa bolha a gente vai colocar lá dentro tudo que hoje nos incomoda. Seja uma dor, seja um sentimento, seja um desequilíbrio, uma dificuldade, nós vamos colocar tudo nessa bolha. Nós vamos pegar essa bolha neste momento e vamos soltar ela
em direção ao céu, deixando que ela se vá para o universo e leve tudo que hoje nos incomoda. Voltando para nossa respiração, vamos inspirar e expirar bem profundamente. Inspira e expira, lento e bem profundamente. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar, lento e bem profundamente. Sinta a ternura, a bondade, o equilíbrio e o amor banhando todo o seu ser. Concentrados na respiração, sentindo o ar adentrando os nossos pulmões, espalhando toda essa energia em nosso corpo físico, energético e espiritual. Neste momento, você será transportado para um local sagrado. Esse local tem várias luzes que vão penetrar seu corpo, trazendo a cura física, emocional e espiritual. Receba o facho de luzes como um raio laser percorrendo todo o seu corpo. O azul, que vem trazer o calmante, o equilíbrio, que também vem regenerar. O verde, que é antisséptico, anti-inflamatório e relaxante, vem nos acalmar. O lilás, cauterizador. O rosa, desobstruidor. O laranja é o energizador, também fortalecedor. O amarelo vem nos trazer alegria e o bom ânimo. Sinta todas essas cores percorrendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés, passando cada célula, cada tecido, cada vaso, passando pela sua parte óssea, todos os seus sistemas respiratório, sanguíneo, linfático. Todas essas cores à nossa volta formam uma bolha de luz, assim como uma bolha de sabão. E essa bolha vem nos tratar naquilo que mais necessitamos. Vem transmutar cada célula que neste momento necessita dessa ajuda. E essa bolha vai envolvendo o nosso corpo físico, energético e espiritual. E essa bolha vai envolvendo os nossos familiares, e vai curando e equilibrando tudo à nossa volta. E essa bolha vai expandindo, expandindo e vai levando toda essa energia, harmonia, equilíbrio
também para o nosso planeta. Respire calmo, profundamente. Neste momento, você dentro dessa bolha já está todo energizado, tranquilo e na mais completa paz. E agora, quando se sentir à vontade, vocês podem dar um passo para frente e sair dessa bolha e agradecendo toda essa energia recebida nessa noite. Vamos encerrar mais um encontro, agradecendo a espiritualidade maior, cada um de nós aqui presente, também pelos que não puderam estar aqui hoje conosco. Pedimos que a espiritualidade abençoe esse grupo, abençoe a todos os irmãos que vêm em busca de socorro, de uma ajuda, seja encarnados, seja desencarnados. Pedimos também os que estão no nosso livro de radiação, os que estão em nosso coração, nossa mente, nosso ambiente de trabalho, nossa família, onde tiver uma necessidade, que essa energia possa ser expandida, levada, tratando cada um que necessita neste momento. Obrigada, Pai. Eu dispenso-os na sua doce e santa paz. Que assim seja. Bem, muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Um grande abraço, que a espiritualidade nos abençoe durante o nosso sono. Um bom fim de semana para todos. Terça-feira que vem estamos aqui. Boa noite. Tchau, pessoal. Amém. Obrigada. Boa noite, André. Boa noite, fiquem André. com Deus. Tchau. Amém. Oh, bonitinho. Tá na avó. Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.